Agora, a guarda do sábado, através dos tempos, na realidade é muito fascinante. Joséfos, provavelmente um dos mais famosos historiadores da igreja primitiva, e ele viveu nos primeiros séculos depois de Cristo. E ele escreveu: não há nenhuma cidade dos gregos, nem dos bárbaros, nem qualquer nação, seja qual for que o nosso costume de descansar no sétimo dia não tenha chegado. Ele estava falando sobre as igrejas cristãs, guardando o sábado. Então, a área governada por Roma, toda ela, tinha sido apresentada ao sábado. Índia, China, Pérsia e esses países. Vamos ler os livros de história. Esta é a nova enciclopédia do conhecimento religioso. Generalizada e duradoura foi a observância do sábado do sétimo dia entre os crentes da primeira igreja, os crentes da igreja do Oriente e os cristãos de São Tomé da Índia, que nunca estiveram conectados com Roma. Também foi mantido entre os corpos que romperam com Roma após o concílio da Calcedônia. Ou seja, os abissínios, os jacobitas, os moronitas e os armênios. Então todos guardavam o sábado. Isto é interessante que os cristãos da Índia eram chamados de cristãos de São Tomé. Porque Tomé, o discípulo, pregou tão longe como a Índia. E obviamente ele estabeleceu igrejas que guardavam o sábado. E muitos anos depois, estou falando no ano de 1600, quando a ordem dos jesuítas foi criada para a Contra-Reforma, e a mensagem começou a ser levada ao mundo, porque a migração tomou lugares para a América do Norte, para a África e todas essas nações. Quando Vasco da Gama cruzou o cabo lá da África para encontrar a rota do comércio para as Índias, os jesuítas estavam a bordo. E assim como os jesuítas espalharam, e foi assim que os jesuítas espalharam pelo mundo todo, e foi sendo descoberto, e eles largamente foram responsáveis pelo controle de muitas áreas, como a América do Sul, todas as áreas do Oriente, onde eles vieram a se estabelecer. E uma daquelas viagens, quando o navio de Vasco da Gama contornava o Cabo da África, quando a África estava sendo recém-descoberta e colonizada, naqueles primeiros anos, São Francisco Xavier, eu não sei como podemos chamar São Francisco Xavier. Bem, vamos chamar de Francisco Xavier. Um dos cofundadores da Ordem dos Jesuítas foi junto em um daqueles navios, e quando ele chegou na Índia, ele descobriu e contemplou os cristãos na Índia e ficou atônito. E o que foi realmente surpreendente para ele era o fato de que eles guardarem o sábado do sétimo dia e não o domingo de Roma. E então ele quis eliminar aquela prática imediatamente. E ele instituiu a Inquisição em Goa para suprimir os cristãos de São Tomé. Então, a história é interessante. Aquela área inicial, a China, tão longe quanto o Japão, tinha cristãos guardadores do sábado. É fascinante quando você estuda a história, e mesmo que estude a história da Mongólia e a invasão mongólia na Europa, havia muitos guardadores do sábado entre eles, e eles foram influenciados pela cristandade. E muitos dos ideogramas chineses e japoneses, na realidade, contêm símbolos cristãos, porque a cristandade foi bem estabelecida. E somente depois, na história, a cristandade foi erradicada. No Japão, por exemplo, por Shogun, e sob a influência dos jesuítas, eles voltaram à antiga forma. Então a guarda do sábado foi sendo erradicada através do mundo. Mas na igreja primitiva, na Índia, na China, na Pérsia, guardava o sábado.
Esta é uma outra citação, o diálogo do Dia do Senhor. Os cristãos primitivos tinham a grande veneração pelo sábado e passavam o dia em devoção e sermões, e não há dúvida que essas práticas derivam dos apóstolos, como apareceu o propósito em várias escrituras. Aqui tem outra. Gisla, a história da igreja. Os cristãos gentios também observavam o sábado. Nos primórdios, em 225 depois de Cristo, eles possuíam grandes bispados ou conferências da Igreja do Oriente, guardando o sábado, alongando da Palestina até a Índia. Como uma outra fonte, essas são fontes históricas que contam-nos que a igreja primitiva guardava o sábado, através de suas regiões. Aqui uma outra. Uma dissertação do Dia do Senhor. O sábado do sétimo dia foi solenizado por Cristo e seus apóstolos e os cristãos primitivos até o concílio de Laodiceia, que, de certo modo, aboliu a sua observância. Quando a igreja em Roma começou a guardar o domingo, e essa é uma história interessante, então o domingo foi sendo guardado em Roma e também em Alexandria. E essas duas cidades começaram a guarda do domingo. E o resto da cristandade, a grande massa da cristandade, guardava o sábado. A igreja inteira do Oriente guardava o sábado. Mas vamos melhorar. Professor James C. Moffat, professor de História da Igreja de Princeton, diz: parece ter sido habitual nas igrejas celtas. Interessante. Nos primeiros tempos, na Irlanda, bem como na Escócia. Então, essa ideia que o patrício da Irlanda foi, por exemplo, católico romano, é provavelmente desprovido de toda a verdade. Ele provavelmente não foi um guardador do sábado, ele nunca pôs o pé em Roma, mas eles usam o seu nome para ganhar influência e torcer a situação, de modo que hoje você tem, obviamente, nações guardando o domingo. Então, a Escócia guardava o sábado, e o sábado judeu como o dia de descanso do trabalho. Eles obedeciam o quarto mandamento, literalmente, no sétimo dia da semana. Na Etiópia, agora vão para a África. Isto é para onde o eunuco foi depois de ter sido batizado, certo? Aqui Frumentius escreve: e nos reunimos no sábado. E ele continua: não que estamos infectados pelo judaísmo, mas para adorar a Jesus, o Senhor do sábado. Agora, antes de continuar, por que foi um problema infectados pelo judaísmo? Bem, isso porque as revoltas judaicas, ao longo dos anos, em que resultou na destruição de Jerusalém, tinha desgastado os romanos. E os romanos, é claro, tinham perdido muitos soldados e muitas vidas com todas essas revoltas. E no ano 70 depois de Cristo, os romanos destruíram totalmente Jerusalém e crucificaram milhares e milhares de judeus. As cruzes eram espalhadas por milhas afora. Mas os judeus sempre estavam prontos para a revolta. Eles se reestruturavam e revoltavam porque eles acreditavam na profecia messiânica, que eles um dia controlariam o mundo, eventualmente com a chegada do Messias. E no tempo do imperador Adriano, isso foi por volta do ano 153 depois de Cristo, houve uma nova revolta dos judeus. E o imperador Adriano dessa vez, destruiu Jerusalém pela segunda vez e crucificou ainda muito mais judeus do que na destruição do ano 70. E ele já estava tão farto dessas revoltas dos judeus que ele baniu a religião judaica e a guarda do dia do sábado. Então, os cristãos em Roma ficaram em apuros com problema, porque agora, se guardasse o sábado, então isso criaria uma conotação negativa. Então, eles adaptaram o dia solis, o dia do sol, que era um dia de adoração pagão, e disseram: vamos batizar esse dia, e vamos chamar esse dia, vamos dedicá-lo a Jesus,
e vamos celebrar como o dia da ressurreição. Então, isso foi o que distanciou da prática judaica de guardar o sábado. Isso é porque ele diz aqui, não que estamos infectados pelo judaísmo, mas para adorar Jesus, o Senhor do sábado. História geral da Igreja Sabatista. Esta é a fonte. Em 1851. Vejamos agora algumas declarações de um imperador etíope, Caladeus. Nós celebramos o sábado porque Deus, depois que ele terminou a criação do mundo, descansou nele. E isso especialmente visto que Cristo não veio abolir a lei, mas para cumpri-la. Não é, portanto, uma imitação dos judeus, mas em obediência a Cristo e a seus santos apóstolos, que observamos esse dia. E a África inteira foi influenciada, e as nações foram influenciadas pelos cristãos etíopes que guardavam o sábado, até os jesuítas chegarem na África e criarem o caos, dividindo os governos, reis contra príncipes. Estourou a guerra e o sangue escorreu pelas ruas, até eventualmente o sábado ter sido apagado e eles mudaram para a prática romana da guarda